Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvia do Conta Mais. O Conta Mais vai contar histórias sobre o meu estudo sobre história, né? E alguma coisa também sobre história da arte. Hoje eu vou continuar falando um pouquinho sobre história da arte, né? É, de alguns obstáculos que a gente pode enfrentar, né, nesse início, né, dessa observação. Que apreciar, né, um tema bonito e atraente, nós estamos acostumados, a gente tende a ter um olhar mais simpático, que nos agrade mais, né? E é legal a gente não ter esse desprezo, né, pelo traçado, que nós muitas vezes não podemos entender, né? E com, como nós temos em nossa convivência pessoas que não falam muito, não se expressam muito e nos deixam então uma brecha aí para podermos interpretá-las. Então o artista muitas vezes pode ser que faça isso. Então, voltando ao tema, né, de ser agradável ou não, nós temos aqui um exemplo no início do livro sobre um bebê muito fofo e formoso e uma senhora já com as suas rugas. Vou tentar mostrar aqui a imagem da senhora, que tem muitas rugas, mas não deixa de ser um retrato belo. E agora do bebê, que sempre é uma imagem mais atraente. Tá aí falando sobre o tema. E falando sobre o traçado, né? Que o artista, às vezes, ele quer ser mais detalhista, né? E até mesmo reproduzir fielmente, como eu falei do acadêmico, né? Que ele procura fazer até um retrato, porque naquela época não existia o retrato e tudo. Mas aqui nós vamos ter um coelho extremamente detalhado, como nós costumamos ver, e depois vamos ter um retrato de um elefante não tão bem detalhado, mas que podemos perceber exatamente que é a forma de um elefante. Então aqui é o coelho, muito detalhado, não sei se está dando para ver direito, e aqui o elefante, num traçado mais assim livre, né? E que aí ele rabisca apenas a forma do elefante e a gente pode entender da mesma forma, né? Então essa questão do tratado. A outra gravura que eu queria trazer, e aqui a gente está falando assim de procurar entender um pouco das técnicas utilizadas do artista, né? E aí a gente conseguindo entender um pouco mais, e isso vem através de observação de obras de arte, né? A gente pode apurar mais nosso sentimento em relação a fazer ou não observações, mas não descartes, né? Então essas trocas sempre são válidas, não para a gente falar, disputar que uma obra de arte é mais bela do que a outra obra de arte, mas através desse diálogo, dessa observação incessante, a gente vai apurar mais a nossa sensibilidade apenas para descobrirmos alguma coisa que ainda não tinha nos tocado em relação àquela obra de arte, tá? Então, nós temos aqui uma figura, tá, de um artista até conhecido. Ele faz a mesma... Ele utiliza o mesmo tema e faz interpretações diferentes, que é bastante interessante. E aí eu vou mostrar e você percebe o que lhe agrada mais. A princípio, temos aqui uma ave, né? Uma galinha com seus filhotinhos. E aqui, depois, nós temos esse galo. É uma ave também, né? Esse artista é o Picasso, bastante famoso. Então, quando olhamos a obra, mesmo que a gente não soubesse que fosse um Picasso, a gente tem que tentar entender que ele era talvez até artistas diferentes, mas no caso aqui é o mesmo artista, tentando expressar, falar sobre um tema, mas em contextos diferentes. Ele, naquele determinado momento que se expressou, ele sabe exatamente o que ele quis dizer com aquilo, né? E nos cabe, com o nosso olhar mais de sensibilidade, tentar interpretar isso e aí, através de um pensamento, o que o artista quis me transmitir com
esse traçado, com essa expressão desse tema, você se sentir ambientado com aquela imagem que, né, acabou sendo ali apresentada, ou não, né? E por diversos fatores você pode dizer que não, você não se sentiu bem. Mas o mais importante que eu acho é o não descarte, né? Ou a crítica acirrada, dizendo que aquilo dali não serve, não lhe serve. Porque toda forma de se expressar é sempre bastante interessante e sempre trata-se de um trabalho onde o artista ele vai se empenhar, ele vai se esforçar para chegar ao seu melhor, né? Ao seu melhor. Às vezes ele trabalha muito tempo em determinada luz, muito tempo em determinado traçado, e eu não acho muito justo, né, chegarmos e descartarmos de uma primeira vez apenas porque não é o belo tradicional, né? Não nos agrada, o tema não é o preferido nosso, tá bom? Fazendo apenas uma observação aqui de uma coisa que me veio quando eu estava estudando sobre isso. Eu pinto, depois eu vou mostrar para vocês, eu pinto arte naif, como eu já falei, e eu uma vez fazendo um quadro do Santos Dumont, Rio de Janeiro, no aeroporto aqui, e a gente tem um quadro, eu tinha desenhado uns aviões pousando e tudo, e quando eu terminei, meu pai estava perto de mim e eu perguntei se ele tinha gostado, né, do quadro, e ele falou que sim, que tinha gostado do quadro, mas só tinha um detalhe: o avião estava sem asa. Esse era o traço que eu queria expressar naquele quadro, né? De alguma forma eu queria mostrar que o meu avião não tinha asa por algum motivo. Não, aquilo tinha sido um descuido meu. Isso é diferente, né? Eu estava usando algumas pessoas podem não gostar do traçado da arte primitiva, né? Achar que é muito chapada na tela, que não tem perspectiva. Tudo bem, mas nesse caso realmente foi um descuido meu, né? Eu não estava querendo expressar nada com o avião sem asa, né? Então, Papi, você deve estar vendo esse vídeo. Um beijo para você, foi muito importante aquela observação naquele determinado momento. Então, essa brincadeira que eu fiz aqui foi para mostrar que, claro que existem artistas que não são tão bons, artistas que ainda precisam aprimorar suas técnicas, né? Mas não se trata disso, apenas se trata que eles estando ali trabalhando dentro da sua técnica, né, do seu traçado, vindo de uma escola determinada específica, tudo bem, ele vai brincar ali e vai querer mostrar alguma coisa para você e que não necessariamente seja de uma forma tradicional, né? Então, assim, temos que usar bastante. A gente pode usar o nosso conhecimento, sim, sobre algumas técnicas de pintura e tal, ou de escultura, arquitetura, mas com conhecimento que você tiver estudado. Mas a sensibilidade, ela é bastante usada também junto com isso, tá? Então, assim, como só para enfatizar e fechando já, vamos tirar um pouco essa coisa da arte perfeita, dessa mentalidade da arte perfeita. Vamos trabalhar mais a ideia de olhar e discutir e trocar ideias sobre determinada obra, para que o nosso poder sensitivo, a gente fique mais com o nosso olhar apurado para observar e falar: realmente, dessa perspectiva eu não tinha entendido esse quadro, esse contexto, e conhecendo mais o artista, outras obras dele, eu posso entender agora por que ele fez o galo daquela forma, por que ele fez a galinha de outra forma. E aí também eu queria mostrar para vocês que da última vez eu mostrei um quadro que estava atrás de mim, eu estou mostrando esse daqui. Essa é uma obra que é estilogravura,
que eu gosto demais dessa técnica. E quem fez foi minha prima, foi a Carla Pop. Espero que ela esteja vendo esse vídeo. Carlinha, muito obrigada. Estou com essa obra na minha casa, estou muito feliz. Espero que vocês gostem também. Se curtiram, podem comentar. E também sobre, claro, tudo que eu falei até aqui. Eu espero que tenha sido válido, porque o Contar Mais, ele é inspirado assim, não para junto contarmos mais uma história, também para contarmos mais uma história, mas principalmente para juntos sermos mais. Isso é o melhor. Conto com você no próximo vídeo. Um abraço, aguardo seus comentários, inscrevam-se no canal. Tchau, tchau!